Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection, sou o Eduardo, vamos falar de Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações aqui do canal, é muito importante a sua inscrição, toca nesse botão vermelho aqui, dá o like também para que o vídeo alcance mais pessoas, enfim, falando de Vasco todos os dias, beleza? 3 vídeos por dia, as transmissões também dos jogos do nosso Vasco. Ontem tivemos a vitória sobre o Flamengo em São Januário, sub-17, Vasco caminhando no Brasileiro sub-17 por 2-0, vitória por 2-0, e eu narrei esse jogo, valeu? Gente, desculpa, tem uma escola aqui do lado da minha casa, né? As crianças geralmente estão em horário de recreio, no momento que eu gravo, pego as matérias para passar para vocês, valeu? Só para deixar esse aviso aí que a galera, pô, tá barulho no fundo e tal, é uma escola que tem do lado da minha casa, não tem como parar a molecada, já fomos crianças também, então, enfim, temos que entender essa questão, beleza? Pessoal, vamos falar sobre Carlos Brasil, departamento de futebol do Vasco para a próxima temporada. Na verdade, o foco está tão voltado para essa Série B, né? Para esses 7 jogos aí que restam para o Vasco na Série B. O Vasco, enfim, eu quero que o Vasco se mantenha na 4ª colocação. Hoje tem jogo importante aí, é claro que nós vamos secar a equipe do Londrina, né, uma equipe que colou no Vasco ali, está apenas 1 ponto no Vasco, tem o Ituano também. Gente, o Vasco é muito grande, o Vasco é muito forte para ficar preocupado, né, com Londrina, com Ituano e os Cambau A4. Esse é o meu pensamento, sabe? E a concentração do Vasco, o entendimento dos jogadores tem que ser isso, ó. Nós estamos jogando no Vasco, essa camisa pesa, e é claro que a pressão é maior, né? A pressão é maior porque a torcida é gigante, a torcida cobra, o Vasco é gigante, enfim. A pressão em jogar no Vasco é muito grande. Isso é fato, não estou aqui contando história, vocês sabem disso, né? Mas, por outro lado, tem jogadores que sentem também, né? É normal, psicologia, o cara, não estou conseguindo. Temos aí o Palácios, que não foi bem no Internacional, o Vasco comprou o Palácios, tá? É um jogador de muito talento, mas que ainda não conseguiu aparecer, né? Apareceu um golaço, né? Enfim, na cobrança de falta, no Januário, mas tirando aquilo ali, não vi mais o Palácios assim desenvolvendo um bom futebol. Parece aquele Palácios do Inter, né? Tanto que o Carlos Osório, um dia desse, disse que, enfim, deve em breve negociar o Palácios, se vier alguma proposta do futebol chileno, que é o país dele, né? O mundo dele está no Chile. De repente, você empresta um jogador desse e você consegue recuperar o jogador, né? A parte psicológica. E o Luan, né, ex-Grêmio, passou por isso no Corinthians também, saiu do Grêmio para o Corinthians, enfim, saiu do Corinthians agora para o Santos, e aí o cara tá mal da cabeça. Então, isso acontece comigo, acontece com você, e não quero entrar nesse mérito, porque quem precisa cuidar desses jogadores são médicos, né? A psicologia, porque talento esses caras têm para jogar bola, isso é fato, né? Tá provado isso. Agora, o Vasco precisa, enfim, arriscar menos para a próxima temporada. Eu falei sobre isso aqui, e vou continuar batendo na mesma tecla, porque realmente foram muitos riscos, né? E eu quero falar sobre o Carlos Brasil, que eu acho um excelente profissional. Isso, olha, o planejamento dele foi ruim. Gente, quando você não tem dinheiro, né? Aí e o cara tava ali tomando não de lá, não de cá. Eu quero deixar isso claro aqui, porque eu tô vendo muita gente só batendo no Carlos Brasil. Não tô aqui puxando sardinha pro lado dele, não. Mas ele teve que se virar no início da temporada, e o Vasco não tinha SAF, o Vasco não era SAF, o Vasco não tinha dinheiro, né? E ficar batendo agora é muito fácil. E no momento da SAF ali, no momento que o Vasco estava construindo a SAF, né? Dos ritos da SAF ali, dando andamento, o Vasco estava até com pressa naquele primeiro momento. O que aconteceu? Entraram lá na Alerj, enfim, outros políticos, né, fazendo essa maldita dessa politicagem dentro do nosso clube e, enfim, atrasando a SAF do Vasco. Isso aconteceu, isso é fato, não é história.
Então, o que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram atrasar a SAF, tanto que o Vasco não conseguiu contratar, porque quando a SAF aconteceu, quando houve lá a votação dos sócios, lá na sede do Calabouço, e você acompanhou tudo aqui, já não tinha mais tempo para o Vasco contratar jogadores, comprar jogadores. Então, por mais que a gente fale aqui, já é uma grande coisa também, já é uma grande conquista do Vasco, dizer que os salários estão em dia, que os jogadores estão tranquilos, que os funcionários estão tranquilos, isso já é uma paz muito grande. Pelo menos eu acho, né? Assim, é o que eu prefiro acreditar. E daqui para frente, gente, eu quero, junto com você, né? Assim, primeiro ponto, acho que a demissão, mas o Carlos Brasil precisa sair. Não, agora que tem dinheiro, agora que o dinheiro chegou, enfim, não tem como manter, mas por que vai dispensar o cara? Na época das vacas, coloca na base, trabalha junto com o Paulo Brax. Agora, tem que planejar melhor o futebol. E isso nós vamos cobrar do Carlos Brasil, do Paulo Brax, de todo mundo que estiver trabalhando à frente do Vasco com o futebol do Vasco. Porque é caro. Né? Futebol custa caro, eu falo isso aqui quase que diariamente nos vídeos. Né? E o Vasco, primeiro ponto, gente, primeiro ponto. A gente precisa deixar essa papagaiada de lado, de político querendo aparecer às custas do Vasco, sabe? Que nunca fizeram nada pela instituição, não vem aqui desenhar pra gente, porque nunca fizeram nada pela instituição e agora ficam aparecendo. Eu sou o rei. Bosta nenhuma, não vai fazer nada, quem quer ajudar, ajuda, tá? Não fica aí aparecendo nas mídias sociais falando besteira, porque o torcedor do Vasco já está cansado disso, e isso é fato, sabe? Desses políticos fanfarrões que existem no mundo vascaíno, é que o Vasco precisa agora virar a chave de uma vez por todas. O Vasco precisa, né, deixar... Eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento, né, porque diminuiu a politicagem, mas ainda existe, infelizmente. Ainda existem esses políticos ridículos que querem se aproveitar do Vasco. Eu sou poderoso. É nada. Então, eu torço muito aqui um bate-papo, um desabafo, nem sei que vídeo é esse, sabe? Mas para falar do Vasco, para tentar mostrar para você o nosso amor, a nossa gratidão pelo clube, que a gente torce todos os dias para que o clube se recupere logo, para que o clube volte logo para a Série A do Campeonato Brasileiro, assim como o Cruzeiro fez, e o Ronaldo fez um investimento bem menor no Cruzeiro do que o Vasco tem hoje, e o Cruzeiro está na Série A, nadou abraçada, voltou rápido, porque o Ronaldo conseguiu enxugar a folha, conseguiu deixar a coisa organizada, né, que é o que está acontecendo no Vasco. Os caras estão fazendo investimento, vai enxugar a folha, e aí o Vasco já enxugou, né? Na verdade, agora é voltar para a Série A, para um recomeço do Vasco, né, da nossa instituição. Então, gente, o que eu peço para vocês aqui realmente não é só inscrição, eu agradeço demais a cada inscrito aqui, 1, 2, 3, 10, 1000, enfim. Sou muito grato a Deus por cada um de vocês, mas não vamos deixar o Vasco de lado por conta de político A, B, C ou D. Ponto. Esse é o meu pensamento. Eu prefiro pensar assim, sabe? Porque o Vasco precisa do seu torcedor. E o torcedor, ele não abandona. Eu estou falando isso aqui para uma minoria, eu sei disso. Né? Eu sei disso, que é uma minoria. Porque a massa vascaína, ela apoia o clube, ela quer o retorno, ela esgota os ingressos em São Januário, estão esgotando os ingressos, e esses políticos aí, e esses politiqueiros também, não vão sequer a um jogo, não compram ingresso. Não ajuda o clube comprando uma camisa ou um ingresso para dizer, estou aqui em São Januário, né, falo de Vasco todos os dias, estou aqui, vamos torcer para o Vasco. Nem isso eles fazem. Nem isso eles fazem. Fica dentro de casa, sentando com a bunda numa cadeira, falando mal da instituição. Aí, meu parceiro, aí não vai arrumar nada, né? Tem gente que, infelizmente, acaba caindo de gaiato na historinha desses caras, infelizmente. Essa é a triste realidade, tá? Enfim, é isso. Daqui a pouco eu volto com essas... Na verdade, isso aqui não é informação, né? É um desabafo. Mas daqui a pouco eu volto com informações sobre o nosso Vasco da Gama. Mais uma vez, se inscreve e compartilha o vídeo com todo mundo, porque aqui é Vasco, não tem história. Beijo e saudações vascaínas.